Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Pesquisa recente divulgada com exclusividade pela BBC Brasil e conduzida pelo site vagas.com mostrou que 51,9% das mulheres e 48,1% dos homens já sofreram assédio moral no ambiente de trabalho. E é sobre assédio moral que vamos falar no programa de hoje. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o advogado trabalhista Marcelo Pavão. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Uma honra estar aqui. Estamos à disposição. E também o especialista em RH, Fábio Sartori. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui também. E a partir de agora, você que está em casa ou que está saindo de casa também pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496. Pode interagir pela nossa fanpage no Facebook, onde nós estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Hoje muito se fala que qualquer atitude do empregador pode ser considerado assédio moral. Afinal, o que é o assédio moral? Então, bom dia, Fábio, também. Bom dia. Então, é uma situação assim, primeiro, a definição de assédio moral já é algo que gera dúvidas, né? Porque o que seria o assédio moral? Então, o assédio moral, assim, de uma forma bem genérica, ele é uma violência continuada, porque a gente precisa fazer uma diferenciação, primeiro, entre o que é dano moral e o assédio moral. Sim. O dano moral, ele pode ser um fato isolado. Então, o dano, ele é pessoal, é direto, pode ser um fato único que gere o dano moral. O assédio moral, a característica principal dele é que ele é continuado. É uma perseguição. Não apenas uma perseguição, às vezes são coisas absolutamente que para uma terceira pessoa não significa nada. Então, por exemplo, eu chego para uma pessoa, eu sou o seu superior e falo para ele assim: ô Bola, vem aqui. Bola, vem aqui. Olha, chama o Bola para vir aqui. Qual é a ofensa? Apelido. Qual é a ofensa? Para mim, chamar de Bola, para o Fábio, para outro. Agora, para ele, sistematicamente ouvindo aquele Bola, ele tem problemas pela obesidade. Aquela obesidade, porque todo o processo subjetivo da vida desse trabalhador está envolvido, às vezes, né? Então, não necessariamente é uma perseguição, um xingamento, às vezes é uma coisa sutil, leve, que pode caracterizar o assédio, mas tem que ser continuado e vai causando danos a esse trabalhador. Você disse que fez uma colocação, doutor Marcelo, muito pertinente, de que às vezes é um apelido. E muitas vezes esse apelido, nem o próprio superior dele sabe que é uma ofensa. Como fazer essa separação que é muito tênue? Sim, exatamente. É quase nenhuma. Na verdade, aqui temos um especialista em recursos humanos que vai falar brilhantemente. A questão é muito sutil e as relações de trabalho, elas precisam ser mais interpessoais. Quer dizer, as pessoas precisam falar: você me chama, olha, não me chama de Bola que eu não gosto. Mas, às vezes, é exatamente pela intimidação do patrão, do chefe, do dono da empresa, que ele chama: olha, eu tive vários clientes que eram coisas assim absurdas. Quer dizer, tinha um que tinha rinite, então ele fungava. Entendeu? Então o cara era o funga-funga. E eram os nomes mais pesados, tal. E aí o que acontecia? Aquilo, por o trabalhador, aquilo é uma doença para ele. Claro. Quer dizer, ele está sofrendo com aquilo. Potencializa o problema, Exato. né? Potencializa Então, o problema. quer dizer, uma das primeiras situações seria o trabalhador, porque, por exemplo, outra situação muito comum, a funcionária ou funcionário chega e fala assim: ele é bonitão, gostosão. Assédio sexual. Pode ser, como pode não ser? Porque, de repente, a pessoa fala: eu sou gostosão, obrigado. Mas a pessoa fala assim: não, eu não gosto que me chamem de gostosão. Eu não sou gostosão, eu quero que chame pelo meu nome. Então, assim, existe essa necessidade dessas relações serem mais aperfeiçoadas do ponto de vista: eu não gostei, eu me expresse. Porque aquilo que começa a ser resolvido na fonte não vira um dragão a ser combatido. Às vezes é um negócio simples, o cara fala: olha, ô Bola. Aí o cara: olha, não me chama de Bola. Não me chama de Bola. Às vezes resolve, que é isso que você falou. Às vezes a pessoa se cala, o chefe continua. Agora, existe também o assédio moral e intencional, Sim. que é aquele que a pessoa vai perseguir, vai xingar, sabe? Vai
que é o que se chama ultimamente do bullying em termos de escola. Quer dizer, o cara ele vai ser azucrinado, a mulher, o homem vão ser azucrinados, vão ser intimidados. Para que ele perca o controle para que ele entregue os pontos. Agora, assim. se a pessoa chega, que é o outro lado da moeda, o funcionário chega para trabalhar e todo dia eu falo, bom dia, gostosa. Ela, ai, bom dia, chefe. Isso não é assédio. Porque está havendo uma reciprocidade. Ela responde. Ela responde, então aquilo não é uma agressão. Não pode ela, no final das contas, falar, ele me chamava de gostosona o dia todo, todos os dias. Mas todos os dias ela chegava ao trabalho e falava, obrigado, chefe. Então, precisa haver essa intimidação e esse ataque e essa vulnerabilidade do trabalhador. Porque senão tudo vai ser considerado assédio. E não é. E nem tudo é assédio. Exatamente. Hoje, inclusive, muito empregador fica meio que de mãos atadas, com medo de falar qualquer coisa para o empregado, porque ele ou já sofreu um processo de assédio moral. E o que o doutor Marcelo falou, que me chamou bastante atenção, é essa questão das relações interpessoais. Hoje as empresas, enquanto unidades, já se percebe a necessidade de ter este diálogo mais aberto, mais franco. Você, como especialista de RH, percebe essa mudança? Sim, eu percebo muito fortemente, principalmente por conta das relações que estão sendo perdidas por conta de tecnologia, né? Então as pessoas estão deixando de ficar mais próximas, sendo mais formais e menos informais. Então, algo que alguém te envie no WhatsApp, você pode interpretar de uma outra maneira do que quando eu estou na sua frente falando com você. Então, há alguns anos, principalmente pela questão da diversidade, isso vem sendo colocado dentro das empresas de uma forma muito forte. Muitos trabalhos vêm sendo feitos nesse sentido para melhorar a comunicação, a forma da comunicação, como o doutor explicou, para que as coisas fiquem claras, né? A subjetividade e o julgamento não podem fazer parte de um dia a dia, né? Eu julguei que ele está me assediando. Pô, mas é o seu julgamento. Muitas vezes para ele só foi uma brincadeira. E outra coisa que as pessoas confundem muito ele gritou um pouco mais alto comigo por conta de uma situação pontual. Isso não é assédio. Pegou um ponto que eu acho que talvez para quem esteja nos assistindo, tanto do ponto de vista de funcionário quanto do ponto de vista de empregador, seja uma grande dúvida. Porque hoje no mercado de trabalho, a gente vive um mercado de trabalho muito competitivo. Sim. Né? E sobrevive ao mercado de trabalho aquela pessoa que de fato entrega o que o empregador está buscando. Sim. Algumas vezes há uma elevação de voz. Essa elevação de voz, como bem colocou o Fábio, não pode ser considerada um assédio. Qual é a forma correta, do ponto de vista legal, do empregador se posicionar para cobrar que aquele funcionário execute o trabalho para o qual ele foi contratado? Sim, primeira coisa, eu vejo que os dois lados têm que ter, acima de tudo, respeito e educação. É uma via de duas mãos, não é uma via única. Então não adianta se esperar do patrão, do chefe, um tratamento que também não é dispensado pelo empregado, e vice-versa. Então a primeira situação é essa. Segunda situação que é muito importante, que é aquilo que a gente está falando agora há pouco. O dano moral, ele não é continuado, o assédio é. Então, o fato de se falar mais alto com a pessoa, às vezes, não significa nem o dano, nem o assédio moral. Às vezes, uma pessoa falando baixinha é aquela... Vamos dar o exemplo que está em voga. Tivemos o jornalista William Vac, que estava com a buzinação lá na posse do Trump, e falou, isso é coisa de preto. E falou baixinho. E falou baixinho. Entendeu? Então, quer dizer, o dano, ele não precisa ser em voz alta, ele é muito mais sutil, que nem o Fábio estava falando. Hoje em dia, as pessoas se xingam pelo WhatsApp, as pessoas não brigam mais um olhando na cara do outro, fica xingando. Aliás, o assédio moral pode acontecer pelo WhatsApp. Pode, por e-mail, WhatsApp. Qualquer ferramenta. Qualquer ferramenta. Então, essa situação, falar alto, às vezes não significa, é muito sutil. Às vezes, o não falar... Eu tive uma cliente que, inclusive, foi a empresa condenada por assédio moral,
porque simplesmente o presidente da empresa que ela trabalhava, a qual ela era subordinada diretamente, determinou que ela fosse transformada num fantasma na empresa. Que horror! Então ninguém falou nada para ela. E esse foi o assédio moral. O pessoal passava por ela como se não existisse. Que horror! Quando ela ia embora, o presidente da empresa chegava para a outra funcionária, olha, passa para a Nathalie fazer isso. Então, quer dizer, essa menina, ela ficou mais de um ano sendo ignorada no local de trabalho. Que tipo de consequências isso trouxe para a vida dela, Marcelo? Ela ficou absolutamente atormentada. Eu já tive essa situação, uma situação que, primeiro, essa moça ela estava grávida e depois ela teve o filho. Aí, quando ela estava amamentando, ela, por exemplo, o horário de amamentação, ela parava, ela era chamada. Quando chegava, ela chamava, não sei por que te chamaram. Então, assim, às vezes não tem uma palavra e está sendo assediada. Então, é muito tênue, que nem você falou, é muito sutil o assédio moral, o assédio sexual, o assédio na relação de trabalho é muito sutil, porque às vezes não tem uma sílaba sendo falada. Às vezes é uma foto. Às vezes o silêncio é muito mais prejudicial, E essa moça, ela provou que ela foi ignorada durante o ano. Eu tive uma outra cliente que... E você descobriu a razão disso? De por que ela estava sendo ignorada? Descobriu. Porque ela foi como preposta num processo trabalhista e atendeu o que o advogado da empresa falou para ela dizer. E a empresa foi condenada e colocaram a culpa nela. Ela foi testemunha da empresa? Não, ela foi como preposta. Ela foi como representante da empresa. Aí ela foi orientada pelo advogado. Falou o que o advogado mandou isso, e a empresa foi condenada e a culpa foi dela. A culpa foi dela. Essa é a visão que tem que mudar dentro da empresa, né? Tem que mudar. Porque muitas vezes, quando o funcionário é colocado como preposto, ele não tem nem como dizer sim ou não, né? Até porque ele está num ambiente de trabalho, é muito complicado ele negar esse pedido do empregador. Mas essa relação precisa mudar, né? Precisa mudar, precisa aperfeiçoar e precisa, principalmente, ter menos mimimi. Porque é o seguinte, hoje em dia... um esvaziamento de função, ele é considerado um assédio. Então, por exemplo, se você encosta um profissional lá, por algum motivo, porque assim, o escopo mudou, porque tem um projeto que outras pessoas atendem melhor, se ele de alguma forma comprovar, mesmo que não seja aquilo, ele pode entrar sim como um assédio moral. No meu tempo, quando eu comecei garoto, ainda em empresa pequena, era normal você ser contratado para um cargo e, de repente, você, no começo de carreira, lavar um banheiro. Hoje em dia, isso pode ser caracterizado um assédio moral. Então, é uma linha muito tênue, mas que precisa ser muito aperfeiçoada e muito otimizada, principalmente através das relações humanas. Ao contratar, falar, olha, nós funcionamos assim. Os nossos Joga limpo, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas em falar os benefícios, em falar o que tem de bom, mas ninguém fala o que tem de ruim. Fala, os nossos problemas aqui são esses. A gente não tem uma faxineira, por exemplo. Você se incomoda em lavar o banheiro uma vez por semana? Porque eu lavo também, o outro também lava. A gente faz um rodízio do cafezinho. Pô, ao fazer café, daqui a pouco você está entrando com um processo de acúmulo de função. Exato. E todo mundo gosta de um cafezinho quentinho, né? Então, enfim, são algumas coisas que são algumas arestas que precisam ser aparadas e que é muito através do relacionamento. Eu conheci gerente de vendas que entrava na sala, no dia a dia rolando, a meta para acontecer, e ele não gritando, mas era, vamos lá, pessoal, eu acredito em vocês, vamos lá, tá muito mole, mas vamos lá, muda essa energia, mas de uma forma positiva. A forma que você se coloca. Quando chegava no final do dia, ele falava, gente, foi um dia difícil, mas atingimos a meta, muito obrigado, desculpa alguma coisa e vamos pro próximo. Então, assim, vai muito da relação que você tem com o teu superior e com a empresa que você está. A gente vive um momento de mercado de trabalho com muito mimimi, doutor? Olha, o Brasil está virando um país de muito mimimi. E a corda, óbvio que vai terminar as relações de trabalho. Então, existe muita coisa errada? Existe. É óbvio que há pouco tempo havia uma indústria do seguro-desemprego. Sim. Muitos trabalhadores arrumavam emprego durante 5 meses para ficar, trabalhava 7, ficava 5 parado. Isso não é uma invenção brasileira. Na Europa, se a gente for ver, tem um monte de empregos de verão,
notadamente o de salva-vidas na Europa inteira, que não é um emprego fixo, até porque no inverno não tem. Então, as pessoas trabalham 4, 5 meses, depois ficam o ano todo recebendo seguro-desemprego. Então, não é invenção brasileira. O que difere as relações... É no que isso se transformou no Brasil, No Brasil, é que virou uma indústria. Porque, por exemplo, no Brasil, nós discutimos o preço do plano de saúde, mas não discutimos construção de hospitais públicos. Melhoria no sistema público. Nós discutimos como entrar na faculdade, mas temos um ensino fundamental péssimo. Então, nós temos uma progressão continuada. O que significa? O aluno precisa estudar. Ele passa de ano sem saber ler, muitas vezes, então, sem saber escrever. E o Fábio, mais do que ninguém sabe, tudo começa e termina na educação. Quer dizer, não adianta a gente querer educar quando o cara começa a trabalhar numa empresa. Não adianta a gente querer incutir na pessoa toda uma disciplina, uma hierarquia. Se a vida inteira dele foi sem limites. Sem limites. Então, quer dizer, não adianta. Nós vemos assim, as criancinhas no Japão, quer dizer, veio a Copa aqui, né? Que hoje a gente surfa nos legados da Copa e da Olimpíada, né? Diga-se de passagem. Aí você vê, qual foi a notícia da Copa? Os japoneses vinham recolhendo lixo. Só que isso é da escola. Porque não é humilhação, é aquilo que o Fábio falou, não é humilhação fazer café. Muito pelo contrário, eles estão zelando pelo patrimônio. Não é humilhação catar o lixo que você faz. Não é desprestígio nenhum, eu não estou me diminuindo enquanto pessoa se eu cato o meu lixo. Agora, por exemplo, a gente vê aqui em Santos, notadamente, que Santos é um paraíso da hipocrisia. O que acontece? Aqueles carros que custam mais de 100 mil reais, de repente sai aquela mão super cuidada com aquela unha e joga a bituca de cigarro no chão. Aí o cara tá... Quando não é papel, né? Quando não é papel. Por quê? A lixeira do carro tá vazia. O carro tá limpinho. Tá limpinho, mas ele tá lá e joga fora. Eu moro num prédio em frente, as pessoas vão para a janela, aí ficam fumando na janela, porque não pode ter esse cheiro de cigarro dentro da casa, e aí solta... E aí vai o faxineiro lá catar a bituca. Por quê? Porque tem um faxineiro. Então, há um ranço escravagista no brasileiro de o ditado que mais define, eu penso, no brasileiro é o eu pago para não me aborrecer. Não existe coisa mais prepotente do eu pago para não me aborrecer. Sim. É a coisa mais racista, imperialista. Eu pago, então eu pago. Quanto você quer para fazer tal coisa? Então eu pago para você não me encher. E isso as pessoas acham que é de graça, mas não, tem muito significado, eu pago para não me aborrecer, as pessoas precisam se comprometer. Hoje, o que nós vivemos no Brasil, no nosso momento político, é isso. O brasileiro não se compromete. Então nós temos hoje, a gente precisa ver, hoje, quem é que vai na reunião de condomínio? Se a gente não vai na reunião de condomínio para consertar a nossa própria casa, como é que a gente... não vai na reunião de escola do nosso filho para acompanhar o crescimento e desenvolvimento dele enquanto educação? Então tem toda essa história, o mimimi, ele é decorrente dessa falta de comprometimento do brasileiro. É essa falta de necessidade. Antes você tinha que ir para a escola, você tinha que estudar, se você não estava bem ou você era bagunceiro. Minha mãe ia toda reunião de pais e mestres. Você ia para a diretoria, né? Diretoria, ficava lá, olha, fica aqui se acalmando. Hoje, se o professor faz um negócio, ele recebe uma violência. Vários professores estão abandonando a profissão porque eles estão inseguros na sala de aula. Isso mesmo em faculdades. Então, enquanto a gente não resolver a agressão aos professores, tudo vai acontecer errado. Porque não adianta ficar abrindo faculdade. No Brasil, se juntarem todas as faculdades do Brasil, é um número superior ao que existe no resto do mundo inteiro. Sim. Então, porque virou um comércio. E não pode ser um comércio, tem que ser formador. Quer dizer, pode ser público ou privado? Sim, mas tem que ser um formador. E no Brasil nós estamos preterindo a educação. Quando chega na relação de trabalho, a gente quer que seja um cidadão... Aí fica no RH, que é exatamente o que o Fábio falou. Quer dizer, eu vou dizer os problemas, eu não quero trabalhar aqui, só tem problema. Não existe empresa perfeita, né? Não Seria existe. muito bom se existisse empresa perfeita. Eu acho que é preciso que seja transparente no momento da contratação. E se a pessoa aceitou, depois, siga as regras do jogo. Não diga que não foi avisado, né, Sim, Fábio? Eu até falo, o maior contrato é aquele que você combina, mais do que aquele que está escrito. Sim, sem dúvida. Né? Então, aceitou as regras do jogo, joga o jogo, da maneira que tem que ser. Né? Não, eu vou entrar porque depois eu vou arrumar algum motivo aqui para eu levar vantagem. O brasileiro precisa parar com isso de querer levar vantagem em cima de tudo.
Qual é a vantagem que eu posso levar ao comprar isso? Qual é a vantagem que eu posso levar ao adquirir aquilo? Para com isso, vamos fazer o que a gente precisa fazer, só assim a gente consegue mudar o país. Só assim a gente consegue mudar o país, é verdade. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente abre para a participação do telespectador e segue falando sobre assédio moral. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco falando sobre uma denúncia de uma mãe de Santos que está bem incomodada com os problemas de acessibilidade do filho de 10 anos na Unidade Municipal de Ensino Padre Leonardo Nunes. Pelo caminho, muita dificuldade. Dona Ana Paula é mãe do Tiago, de 10 anos. Levar o menino para a escola é uma luta. A calçada é horrível, você tem que fazer um zigue-zague para poder desviar dos buracos, senão cai. E tem que empurrar, porque se ele vier sozinho, ele não tem da autonomia assim, de segurar a cadeira, ele cai. A calçada ruim é só o começo dos problemas. A coisa vai ficar pior quando o Tiago tiver que entrar na escola. No meio do caminho, acho que tem uma tampa de bueiro, não sei que ela é rebaixada. Ele tem que desviar, porque se passar por cima dela, a roda prende, ele cai. E na entrada do pátio para a sala de aula, é muito buraco na frente da porta. Ele tem que ter ajuda, porque senão ele cai. A roda prende, ele cai. Para comprovar, a mãe gravou cenas do Tiago tentando se locomover. Sozinho não dá. Nesse outro vídeo, o Tiago também não consegue passar pela rachadura no chão. O presidente do CONDEF, o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tem uma lista feita pelo Ministério Público de escolas em Santos com possíveis irregularidades. O Conselho promete fiscalizar. O quesito maior que ele reivindica, que ele quer que eu apure, é a acessibilidade arquitetônica. Claro que a gente também vai ver a acessibilidade atitudinal dentro das escolas, através dos professores, de mediadores, enfim. A gente vai estar vistoriando tudo isso. O presidente diz que existem leis que protegem os direitos das pessoas com necessidades especiais. Só falta colocá-las em prática. Se a gente pensar nessas ferramentas jurídicas, não temos mais o que discutir. A gente tem que agora saber como fazer valer a lei que está escrita na Constituição desse país e respeitar a cidadania de pelo menos 25% da população do Brasil. E o pequeno Tiago não quer muito, só o que tem direito. Gente, eu quero uma escola, eu quero estudar. E a gente falando da importância da educação. Ele só quer estudar. O mínimo para que ele possa estudar é que ele consiga chegar à escola. Em nota, a Secretaria de Educação de Santos garantiu que a rampa de acesso da Unidade Municipal de Educação Leonardo Nunes passou por manutenção no começo do mês passado. Informou ainda que hoje deve iniciar o reparo do piso de acesso às salas de aula, seguindo o cronograma de trabalhos previamente determinado. Só não esquece da calçada, que está horrível e que também é de responsabilidade do município, porque se trata de uma escola municipal. A gente tem que saber que a gente cuida de dentro, né? As ações de melhoramento geralmente são feitas de dentro para fora e se esquece da calçada. A calçada também é de responsabilidade da escola municipal. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada de hoje o advogado trabalhista Marcelo Pavão e o especialista em RH, Fábio Sartori. Estamos falando hoje sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, e também pelos nossos outros canais de comunicação digital, que é o Instagram e o Twitter. Eu, como prometi, agora quero a participação do telespectador. Pode pôr na tela, por favor? Ana Paula de Santos. A falta de intenção de assediar exime o patrão de culpa, mesmo com o incômodo do funcionário? Então, Ana Paula, a falta de intenção do patrão já é um indício de que não teve intenção. De que não teve essa intenção. Agora, cabe ao trabalhador... É aquilo que nós falamos no primeiro bloco. Deixar cristalino, absolutamente sem dúvidas, que aquela fala, aquele gesto, aquela situação a incomodou. Porque, como a telespectadora falou, se não houve intenção, então é um velho pedido de desculpas. Sim.
que é uma palavra que precisa ser usada com muita responsabilidade, porque senão banaliza. É o perdão, a desculpa. Agora, é o que ela falou. Se não há intenção, se ele não teve intenção, então cabe, olha, o chefe, não leva mal, mas não gosto disso. Talvez ele se toque e fale, pô, desculpa. Porque nem todo chefe é o João Bafo de Onça que está lá para morder o empregado. Não vamos demonizar o empregado e nem o empregador. Acho que tem gente ruim em tudo quanto é lado e gente boa em tudo quanto é lado. É o que ela falou. Se não há intenção, uma boa conversa. Se não houver abertura, procura o RH. Olha, ele é o presidente da empresa. Tem muita gente que gela. Então, é o diretor da empresa, é o presidente da empresa. Então, a pessoa não fala. Não fala. Procura o RH. Procura o RH. Como deve proceder o RH quando um funcionário que se sente vítima do assédio procura o departamento? Bom, ele deve acatar, não acatar como verdade essa informação, mas tratar ela internamente e levar ao responsável pelo profissional que está assediando. E, claro, abordar primeiro de uma forma tranquila para que os fatos sejam esclarecidos, para ver se realmente foi um assédio ou se não foi um simples mal-entendido. E então é o papel do recursos humanos equilibrar e alinhar essas... Dentro dessa relação conturbada que possa existir, é papel do recursos humanos ser um mediador, pelo que eu estou entendendo. Desde que ele saiba, sim. Né? Desde que falado ou pelo funcionário ou até mesmo pelo superior, dependendo do tipo de assédio, ele é o responsável por mediar esse conflito, né? É inclusive uma das competências dos profissionais de recursos humanos, negociar para que isso se resolva e depois não aconteça mais. As empresas, elas estão preparadas para lidar com casos de assédio moral? Muito pouco. Muito pouco, principalmente porque as pesquisas mostram números elevadíssimos e absurdos. Sim, a gente falou no começo do programa, 52,1% das mulheres e 48,1% dos homens, é quase metade da população. Quase metade já sofreu algum tipo de assédio, né? Então, eu vejo uma preocupação com isso muito grande, mas dizer que elas estão preparadas hoje, muito poucas empresas. E os departamentos de recursos humanos que hoje são montados dentro das empresas, eles já têm, dentro dessa competência que você disse que já lhes é natural, eles têm essa condição de fazer essa análise, essa mediação, ou os profissionais ainda precisam ser melhor preparados? Então, uma competência que está virando essencial para o profissional de recursos humanos é a negociação. Então, isso em qualquer esfera. Por quê? Passou-se o tempo de que o profissional de recursos humanos era quem pagava o salário e cuidava pessoal dos benefícios, que era conhecido como departamento pessoal, e ele passa a ser uma consultoria interna, atuando como parceiro estratégico do negócio, atuando do lado do mais alto escalão. Então, ele necessita dessa mediação para, inclusive, apoiar os gestores em tomadas de decisões, em estratégias para que a empresa atinja aqueles objetivos. Então, é uma competência que quem não tem vai precisar ter o quanto antes. O quanto antes. Marcelo, tem muitos profissionais que se penduram em algumas permissões, por exemplo, profissionais que não fazem ou não executam o seu trabalho da forma que lhes é pedida ou lhes é contratada e, para não ser mandado embora, por exemplo, se candidata a CIPAs que garantem as estabilidades, né? E as empresas acabam ficando refém daquele mau profissional. Nesse caso, você é um advogado trabalhista, atende tanto funcionário quanto empregador quanto empregado. Como que a empresa pode se proteger? Como a empresa pode agir? Ela não pode, de fato, desligar esse funcionário ou, de repente, ela tem que continuar pagando o salário dele e mandar ele para casa? Como é que ela pode agir nesse momento? Olha, são situações que exigem, é por isso que eu vejo o Departamento de Recursos Humanos, e está aqui o Fábio que não nos deixa mentir, quando ele é bem estruturado, ele talvez seja mais importante que o departamento financeiro da empresa. Opa! Tá? Se ele é bem estruturado, se ele pensa sempre
Eu trabalhei missão, visão e valores? Eu trabalhei no escritório que o advogado titular sempre falava assim, não jogue dama, jogue xadrez, porque você tem que chegar no rei. Exatamente. Não adianta pegar peão. Então, o departamento de RH, que é bem estruturado, que tem visão empresarial, que tem o apoio do empregador, porque não existe departamento na empresa mais hostilizado pelos donos da empresa do que o RH. Tá? O RH sempre é o responsável por tudo de errado que acontece na empresa. Se dá certo, não fez mais do que obrigação. Se deu errado, é a culpa do RH. É verdade. Então, esse negócio do mau funcionário, dele se resguardar numa CIPA, tudo é decorrente da, talvez, omissão do RH. Porque o RH é o departamento que é incumbido de fazer com que todo o elenco, que toda a tropa, visualize isso, que ele não é um bom líder. Isso só vai ser visualizado quando você faz treinamentos, quando você une os desiguais, e aí você começa a ver, putz, mas o Marcelo não faz nada, ele só se candidata a CIPA. O Fábio não, o Fábio vem e tal. Então, há necessidade de se investir nesses líderes. Isso eu estou falando do plano ideal, da empresa certinha, sem manipulação. Porque também tem o empregador que infiltra gente na CIPA para exatamente funcionar como líder e no final ela está servindo ao empregador e traindo o trabalhador. A gente vai rodar e vai sempre chegar na educação, na percepção do ambiente, na relação interpessoal. No diálogo transparente. No diálogo. A gente vai rodar e sempre vai ser. Porque se você tem diálogo, a empresa nunca é um fardo. O teu trabalho nunca vai ser um fardo. Agora, se você chega naquela coisa, como eu já tive casos dos dois lados, do empregado que chegava mais cedo só para ganhar hora extra, ele não fazia nada. Ele chegava meia hora antes, batia o cartão, só para depois exigir meia hora do empregador. Então, esse mau elemento, ele precisa ser identificado dentro do seu local de trabalho pelos seus colegas. Porque senão ele vira aquele líder opressor. Então ele vai se refugiar na CIPA como um opressor e não como um colaborador, como alguém que vai... E uma vez na CIPA, a estabilidade dele fica garantida. Sim, mas se, por exemplo, garantida até a página 2, porque se ele realmente tiver... porque, vamos dizer, o foro privilegiado do trabalhador é para garantir que ele tenha voz contra um empregador ou um determinado fato que esteja fora, e não para protegê-lo de suas funções. Então, se ele cometer qualquer uma dos itens do artigo 482 da CLT, da justa causa, ele pode ter estabilidade, mas ele vai ser mandado embora. Então, ele não está imune ao perder o emprego. Ao perder o emprego. Ele precisa seguir regras, tanto quanto o empregador. Porque a justa causa, ou a rescisão indireta, que é a justa causa do empregador, para o empregador, quando o empregador não cumpre suas obrigações. Então, ninguém está isento de responsabilidade. Agora, tem que se trabalhar isso para o conjunto dos trabalhadores, dos funcionários, eles identificarem reais líderes e não fantoches ou pessoas mal intencionadas. Na verdade, é investir na formação de líderes e terminar ou exterminar aqueles que se posicionam apenas como chefes. Sim, o chefe hoje em dia ele não tem mais espaço. A pessoa que é muito operacional, muito, digamos, ríspido, essa pessoa já não passa em um processo seletivo. E, claro, para que você continue esse desenvolvimento dentro da empresa, precisa ter um apoio da alta direção, precisa ter uma verba de investimento destinada a isso, para que continue... Qualificação, né? Exatamente. E eu ainda vejo muita empresa falando assim, poxa, mas eu vou treinar essas pessoas e eles vão embora daqui. Não, mas o problema não é esse. O problema é se você não treinar e ela ficar na tua empresa. Exatamente. Né? Esse é o grande problema. É o planejamento visando o futuro, né? Exatamente. Muitos vão buscar o reconhecimento interno, muitos externos, e aí depende da aspiração de cada um. Mas o seu papel enquanto empresa, querendo continuar sendo competitiva, você precisa atrair e reter os melhores talentos. E isso você consegue com investimento em educação, em treinamento, em mudança de comportamento. Porque, assim, hoje em dia, em um processo seletivo, 90% da decisão é baseada no comportamento e não na técnica.
Nem sempre... Mudou completamente, né? Em 99% das vagas que nós fazemos todos os dias, 99% das pessoas que entram nas cadeiras que são abertas na consultoria não são as melhores preparadas tecnicamente. Mas são as melhores preparadas pessoalmente. Comportamentalmente. Então, ou seja, ela tem os pensamentos, os valores e as competências comportamentais alinhadas com a empresa. E o técnico desenvolve. Por exemplo, eu não sei apresentar um jornal, mas se eu sentar 30 dias do seu lado, eu aprendo. Em 30 dias eu não mudo um comportamento meu indesejado. Não muda. Aliás, eu acho que numa vida inteira eu acho que é difícil mudar comportamento indesejado, né? Eu acho que é aquilo que... E aí a gente volta àquilo que nós falamos no começo do programa. Se a gente não investir em educação, não adianta querer mudar o camarada quando ele entra no mercado de trabalho. E você percebe que tudo é relacionamento e comportamento. Sem dúvida. Na vida é assim. Em todas as esferas, não só no trabalho. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos, não sai daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco. O programa Bike Santos está completando 5 anos. O serviço público de empréstimo foi reformulado. Quem tem as informações é o repórter Fabiano Roma. Confere aí. O projeto começou em 2012 e rapidinho aí caiu nas graças dos santistas. Hoje são 370 bicicletas espalhadas por 37 estações em toda a cidade. Esse é o Bike Santos e a gente vai conversar agora com a Patrícia Azevedo, que é gerente de transportes especiais da CET, e ela estava me contando que virou realmente uma mania do santista, que está usando a bicicleta para trabalhar até, não é isso, Patrícia? Isso, aqui em Santos tem se verificado que a utilização maior do sistema tem sido durante a semana. De 2012 até hoje, nós já constatamos mais de 1.750.000 viagens. É muita coisa, né? Sim, a população aprovou. E agora com as novas bicicletas, a gente tem percebido que de dezembro a janeiro, relacionado ao período anterior, do ano passado, já teve um aumento de 48%. Então, quer dizer, além do santista, o turista também está usando, né? Porque nessa época aí tem bastante gente na cidade. Realmente o pessoal comprou a ideia. Sim. Com a possibilidade do cadastro mensal, o turista ele tem aderido mais. A gente tem verificado nos finais de semana um bom aumento significativo da utilização do bike. Você falou do cadastro mensal. No começo era gratuito o serviço, hoje o pessoal paga, tem uma assinatura. Isso fez cair o número de usuários ou não? Não, pelo contrário. Com a questão da cobrança do usuário, percebe-se que a população ela encontra-se mais ainda participando do projeto, né? E hoje, com a possibilidade de informar para o sistema bicicletas com algum tipo de problema ou a estação, a gente tem utilizado desse sistema para agilizar a questão da troca de um pneu ou algum outro problema verificado na estação, ganhando assim agilidade no sistema. Então, quer dizer, quando chega na estação, sempre vai ter uma bicicleta e se tiver problema tem como o usuário informar, né? Isso, aí facilita para o técnico que está percorrendo o sistema, fazendo os remanejamentos, ele já segue para a estação com a peça ou com o reparo já ciente do que está acontecendo ali com determinada bicicleta. Então tá bom. Patrícia, fala pra gente como é que faz para a pessoa ser um usuário do Bike Santos. Então, é através do site mobilicidade.com.br/Bike Santos, né, onde o usuário se cadastra e passa a utilizar o sistema. E as vantagens são que é um transporte rápido, fácil e aproveita para o pessoal fazer o exercício também, né? Fica em forma. A bicicleta faz bem para todo mundo, né? Com certeza. Além do que as estações elas estão próximas das ciclovias, né? É uma qualidade de vida com a questão da atividade física e um transporte sustentável, né? Muito sustentável. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o advogado trabalhista Marcelo Pavão e o especialista em RH Fábio Sartori. Neste bloco, a gente segue falando sobre assédio moral e ainda dá tempo de você participar. Doutor Marcelo, com a nova lei trabalhista, a questão do assédio perdeu força, porque a gente vê pela nova lei trabalhista novas relações de trabalho, né? A gente está redesenhando aí o mapa do trabalho. Perdeu força ou não? Olha, primeiro eu não chamo de reforma trabalhista, eu chamo de deforma trabalhista. Segundo, até agora no programa nós estamos falando tanto do lado do RH, quanto do lado jurídico, lado
da informação, nós estamos falando do país que nós queremos, da coisa chamada Brasil, que todos amamos e queremos e vivemos aqui. Essa legislação nova, ela não é para um Brasil bom, ela não é para um Brasil decente, ela é para um Brasil que visa alguém levar vantagem, é aquilo que a gente falou já anteriormente. A gente precisa de parar de ter vantagem, seja de que lado for. O que acontece com relação ao assédio moral nessa legislação nova, que é o artigo 223A a G, é mais ou menos, porque não havia essa legislação, então era aplicada uma legislação civil, né, subsidiária, agora fizeram uma legislação específica. Mas são tantas as variáveis, são tantas as considerações, que no final das contas o empregado assediado vai pedir desculpa. Então, a situação ela é muito ruim com essa legislação. Primeiro que essa legislação é uma legislação que tem uma fotografia do século XX. Ela já estava pronta em 1998 e não conseguiu votar porque ela é muito ruim. Então, por exemplo, legalizou-se um monte de barbaridades. Por exemplo, legalizou-se o bico. Hoje chama-se trabalho intermitente, só que isso é o bico. Agora, eu pergunto para qualquer empresa, e aqui temos um representante do RH, se hoje o empregador quiser trabalhar contratando um empregado para trabalhar num final de semana, por exemplo, um restaurante, que é um extra, se ele quiser cumprir a lei, ele não consegue, porque o sistema do INSS e o sistema de cadastro não permite o pagamento daquela fração. Então, se hoje o empregador quiser estar de acordo com a lei, ele não consegue. É simples assim. Essa lei não é viável. A questão do assédio moral é pior ainda, porque está dizendo assim, se pediu desculpas, então, menos um ponto. Se foi só uma... qual foi o dano? Não teve nada. E pior, a legislação que está agora no artigo 223, que estabelece limites para a indenização, que é uma outra excrescência. Primeiro, porque é inconstitucional. O artigo 5º estabelece: você tem direito à reparação na mesma medida do dano sofrido. Independente se você é apresentadora, secretária, faxineira, presidente da República ou ministra de Estado. Não há discriminação. A lei discrimina. Então, se tem uma pessoa que recebe R$1.000 por mês, ela vai receber com base no salário, se a indenização for devida. Se ela recebe 15 mil por mês, ela vai receber no salário. Então, pode ser até 50 vezes o valor. Aí tem uma pegadinha linda. A lei estabelece assim, dano mínimo, médio e gravíssimo. Só que ela não estabelece como a gradação. Então, o que acontece? Ao juiz cabe decidir o que ele bem entender. Então, se o juiz... Caímos na questão subjetiva novamente. Totalmente. Que aqui eu faço um apelo, assim, que é o que eu brigo. No dia que nós tivermos, porque essa história de falar que a CLT é fascista, é ditatorial, é uma das maiores bobeiras que existem, porque a lei ela precisa ser cumprida. O que acontece é que foi feita essa reforma trabalhista e não se atenuou nada em relação aos encargos. Porque hoje um salário de R$2.000, no final, ele custa 4 a 5 mil. Exatamente. Então, na verdade, o que deveria ter sido feito era uma reforma tributária e não essa destruição da CLT. Porque hoje eu desafio qualquer empregador que quiser ficar do lado integralmente da lei, ele não consegue, porque ela é inexequível. Não existem mecanismos. Por exemplo, o trabalho intermitente. Essa situação, o trabalhador ele vai lá 2 vezes, aí recolhe o INSS lá, o Fundo de Garantia por aquele período. A lei está dizendo, se o trabalhador, o empregador, pagou tudo certinho, se ele não completar o valor mínimo para dar a contribuição mínima do INSS, ele perde tudo, não vai nem para o empregador que recolheu e nem para ele, vai para o governo. Ou seja, uma manobra política do Totalmente, é horrível isso aqui. Então, respondendo para você, melhorou? Não. Porque colocou-se mais situações, e esse artigo 223, de A a G, eu não tenho dúvida, ele vai cair. Na primeira vez que ele for confrontado nos tribunais superiores, ele vai cair.
a deforma trabalhista trouxe muito mais insegurança do que segurança. Porque agora a gente tem que sempre fazer isso. O bom empregador, o bom patrão, aquele que quer que a sua empresa cresça, ele está extremamente preocupado. O mau patrão, que já não cumpria, agora ele está dando risada. Então, hoje, no seu trabalho, você encontra inúmeras reclamações trabalhistas que as pessoas vão buscar o quê? É o vínculo, as verbas rescisórias. Eu estou cansado de receber no escritório gente que o patrão manda embora e fala, busca na justiça os teus direitos. Aí ele tinha que receber 10 mil de verbas rescisórias. Ele procura um advogado, ele entra, aí daqui a um ano a oferta do patrão qual que é? Os 10 mil. Então, quer dizer, é aquilo que a gente está rodando. Na hora que a gente começar a não ter mais oportunistas patrões e oportunistas empregados, e a gente começar a valorizar as pessoas de bem, as empresas de bem, aqueles que querem fazer trabalho, aqueles que querem trabalhar, a coisa melhora. Hoje nós temos uma prevalência, principalmente no Congresso, que é um Congresso talvez o pior da história do Brasil. Nunca nós vimos tantas notícias criminais de quem faz as leis. E é por isso que saiu uma lei dessa, que saiu de computadores de grandes conglomerados. Só para vocês terem uma ideia, dia 9 agora de fevereiro, eram para ter saídas 34 revisões de súmulas trabalhistas pelo TST. Os ministros do TST impediram isso para impedir o atual presidente, o ministro Ives Gandra, porque esse ministro, ele é uma das piores coisas que aconteceu para o país em toda a sua história. O Ives Gandra Martins Filho, ele é uma excrescência para o Brasil, ele é uma vergonha para os tribunais superiores e para a Justiça do Trabalho. Não existe pessoa pior na história do Brasil, porque foi ele que viabilizou essa deforma. E isso, os próprios ministros dos tribunais superiores, desembargadores, são contra, porque não ajudou ninguém. Quer dizer, eles estabeleceram o assédio moral, colocaram na lei o que não tinha, mas eles colocaram tantas atenuantes que no final o trabalhador fala, desculpa. Não fui assediado. Não fui. Na verdade, Fábio, a gente tem 3 minutos para acabar o programa. O que eu acho que o bom recado que fica aqui é que hoje as instituições precisam construir equipes e saber o valor e a importância de cada, não funcionário, mas de cada colaborador. De cada pessoa, né? E então procurar atender e equilibrar os interesses dela com o dos colaboradores. E aí a gente está falando de investigar e de realmente conhecer a pessoa, não de numa entrevista perguntar que time você torce, mas de perguntar o que te motiva, o que te faz feliz, o que é uma empresa ideal para você, mudar um pouco a abordagem para algo mais profundo e buscar a essência do ser humano. E aí, com certeza, os resultados melhoram para ambos. Sem dúvida nenhuma. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Espero tê-lo mais vezes na nossa bancada. Nossa, uma honra estar aqui nessa bancada, um prazer e sempre que precisar, basta chamar. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Fábio, muito obrigado pela tua participação e pelas informações tão pertinentes ao nosso telespectador. Muito obrigado, Nathalie. Muito obrigado, doutor Marcelo. E um prazer sempre estar aqui. Estarei sempre que for chamado novamente. Muito bom. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau.